aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao 4º episódio do quadro Conta Aí. E hoje estamos aqui com a professora Maristela Lemes. Essa linda hoje vai contar um pouquinho pra gente hoje sobre literatura, em especial ao Dia do Escritor, que é comemorado no dia 25 de julho. Muito obrigada, professora, por aceitar nosso convite. A gente fica muito grata pela sua presença aqui. Na verdade, eu é que agradeço por estar com vocês aqui, nesse clima gostoso, e falar um pouco de literatura também. Bom, professora, é perceptível o seu amor pela arte, principalmente literatura, que é o que você faz todos os dias. O que despertou essa paixão em você? Bem engraçado isso, porque eu cresci numa família, numa casa que não tinha leitores, não tinha livros, meus pais não são letrados, mal liam, né? E eu queria ler, eu era um serzinho diferente, queria ler. Aprendi a ler muito cedo, porque minha irmã tinha 5 anos a mais, me ensinou. Mas não tinha mais nada para ler, ficava sempre querendo alguma coisa. E aí, uma época, começaram a vir uns livrinhos no Omo, uns livrinhos do Monteiro Lobato. E a minha mãe costurava, então todo mundo que ia em casa, eu perguntava, né? Você tem Omo na sua casa? Que na verdade eu queria os livros. Então, na verdade, acho que o meu amor nasceu na falta de ter os livros que eu tanto queria. É muito legal saber que essa falta de acesso se transformou nessa paixão indescritível. E o amor é tanto, professora, a paixão, o encanto pela literatura, que você até escreveu um livro, né? Conta pra gente um pouquinho como foi o processo da escrita e principalmente da publicação. Foi muito legal, uma experiência magnífica na minha vida. Eu escrevi com outras pessoas, né? Outros 2 autores, e a gente escreveu a partir de um projeto de lei de incentivo à cultura. Então, com esse projeto, as coisas ficaram um pouquinho mais cômodas para a nossa publicação, porque a gente entrevistou pessoas, depois escrevemos as histórias, né, nos dividimos, e depois a gente publicou o livro e foi apresentar nas escolas, que tinha um público certo, eram escolas municipais e estaduais de Jacareí, com uma apresentação de teatro e uma apresentação musical, então tinha uma receptividade bacana, tinha um tempo, né, pré-determinado para a gente fazer todas essas pesquisas e também as entrevistas e escrever o livro, a gente preocupado com prazo, mas foi prazeroso conhecer gente, ouvir histórias da nossa cidade, histórias folclóricas, né? Foi muito, muito rico mesmo. Bom, professora, muito legal que o seu livro tenha sido aceito com tanto amor, assim, essa glamorização mesmo, muito especial que você tenha tido essa experiência, mas infelizmente, mesmo com diversos clássicos durante a história do Brasil, a literatura ainda conta com uma extrema desvalorização, e um exemplo perfeito é perceptível nos chamados book hacks, que são as redes sociais destinadas principalmente ao nicho dos livros mesmo. Professor, por que a arte brasileira, no geral, é tão desvalorizada ainda mesmo pela própria população? Na minha cultura, eu vejo isso como uma consequência de sermos um país colonizado, que desde o começo tudo vinha de fora, e o que vinha de fora era bom, era melhor, era importante, e depois é uma ideia do que era europeu era melhor, esse pensamento eurocêntrico. Então eu creio que isso deixou na nossa cultura uma marca muito forte do que vem de fora é melhor do que o que se produz aqui. Isso aparece em vários segmentos da arte, né? Infelizmente, além da desvalorização da própria população brasileira, ainda assim existe os altos valores da arte brasileira, contando com os cinemas, os teatros, os valores altíssimos de livros, que impedem ainda o acesso, exatamente a sua história mesmo, o acesso aos livros e à literatura brasileira. E essa grande desvalorização, pelo que a gente comentou aqui, ainda leva muitos autores a levar os seus trabalhos à americanização de suas obras, escrevendo suas peças em outros países, tanto nos Estados Unidos, principalmente na Europa também, para que atinjam outro público-alvo ou que as pessoas se encontrem mesmo, utilizando até as gírias, expressões de outros lugares, e gera consequências
gigantescas, assim. Você pode contar um pouco pra gente, professora, dessas consequências? Eu acho que a principal consequência é a perda da identidade nacional, né? A gente estava falando agora há pouco, tem palavras que vão se perdendo. Eu gosto de cozinhar e eu vi uma palavra que agora ela aparece toda hora. Sempre que eu cozinhei, eu pego uma tigela, misturo os ingredientes. Agora não é mais tigela, é bowl. Aí quando foi que tigela virou bowl? Ninguém me avisou, né? E assim a gente percebe outras que têm o seu correlato em português e a gente acaba usando em inglês. E isso é terrível. Isso não é só perder a identidade, é matar a identidade, né? E assim em outros segmentos também, na literatura acontece de se preferir outro, ou no cinema, né? Mas no próprio vocabulário do dia a dia isso já começa. A tigela é um grande exemplo, nossa tigelinha querida, mas também um outro exemplo perfeito é o coffee break, nosso querido cafezinho da tarde. Como assim não pode usar a expressão brasileira? Vamos dar uma pausa pro café? Não, vamos pro coffee break. Professora, e a gente sabe da importância de manter a cultura brasileira. Quais livros a senhora indicaria para quem quer conhecer mais sobre a literatura e os principais autores? Eu sou bastante tradicional nesse tema, né? Eu acredito que as pessoas têm que ler os clássicos. Tem que ler Machado de Assis, porque ele é brilhante e para entender bastante dessa cultura brasileira, vem no Machado de Assis. Eu aconselho que se leia Clarice Lispector para ampliar o pensamento, aprender a ler de outra forma. E certamente ler Guimarães Rosa, né? Que ele vai fazer uma mistura de um mineirês com uma linguagem formal e olhar para o mundo a partir de um lugar específico, olhar para o mundo maior. Assim. Então, Guimarães é um aprendizado lindo. Mas tem alguns mais modernos que eu também acho legais. Eu gosto muito de um autor que se chama Daniel Galera. Ele tem uma linguagem, claro, né, bem perto de vocês. Ele é lindo, lindo para os meus padrões. Tá? E interessante, aí ele conta histórias dele, da infância, da juventude, do agora, lá em Santa Catarina. Então fala de Brasil, fala de um lugar bonito, gostoso, bem, bem belezinha. E tem um que é o André Bianco, e que vários dos meus colegas que trabalham com literatura me detestam quando eu falo disso. Porque o André Bianco é um autor da atualidade que escreve sobre vampiros. E aí tem histórias de vampiro. Se fora daqui faz tanto sucesso, tem histórias de vampiro no cinema, no série, não sei o quê, por que eu não posso ter alguém que conte de vampiros no Brasil, né? Então eu gosto do André Bianco, leio mesmo, acho interessante e aconselho, porque vai ler uma aventura que se passa aqui, escrita por um autor brasileiro. Bom, agora que a gente já conhece os principais clássicos, os favoritos da professora, para os curiosos de plantão, tem mais uma fofoca acadêmica que hoje traiu ou não traiu? A Capitu. Então, não como professora, como mulher mesmo, a Capitu é uma adolescente apaixonada pelo Bentinho por toda a vida. E ela se casa com esse cara que ela idolatra, né? Então, na minha opinião, de mulher, jamais. Ela não traiu. De jeito nenhum ela trairia o Bentinho. Na opinião de professora, vai meio por aí. A gente não tem muito como saber, né? Não tem tantos indícios a não ser os que o próprio Bentinho dá. Então, eu também acho como professora que não traiu. Bom, agora que a gente já sabe a resposta, que era a dúvida de muita gente aí, inclusive a minha, a gente queria agradecer, professora, a sua presença aqui. A gente fica muito feliz, foi um prazer te receber aqui e saber um pouco mais sobre o seu trabalho. E para você que está assistindo, não esquece de se inscrever aqui e continuar acompanhando, que tem mais episódios do quadro Conta Aí. Beijos!